Eu tenho muito agradecimento para ele, por você, Maurício, por você ter dado o seu sim de imediato. Assim que eu chamei o Maurício no WhatsApp e fiz o pedido a ele, a resposta veio muito rápido, assim, tô dentro. Falei, aí é assim que nós gostamos, né? Junto e misturado. Anuncia ele agora, amor. A palestra que o Maurício vai fazer para a gente é consequências físicas e psicológicas da dependência química. Ontem, na palestra do Fábio, além da nossa admiração pelo Maurício, nessa primeira palestra que a gente teve a oportunidade de ouvi-lo, nós ficamos admirados, aumentou. Ontem o Fábio citou o Maurício na palestra dele, falando, né, do quanto o Maurício o ajudou, que o Maurício conhece mais o Fábio do que o próprio Fábio. E o Fábio partilhou com a gente essa ajuda que o Maurício deu a ele, e nossa admiração aumentou com certeza. Então nós agradecemos o seu sim e convidamos você então para falar para a gente. Muito obrigada. Alô? Bom dia para todo mundo. Vocês estão bem? Sim que é bom, né? Satisfação estar aqui com vocês. E eu venho trazer um tema que tem como finalidade ser o mais prático possível, no sentido de trazer informações e reflexões com relação a essa questão da doença. Só para deixar claro do lugar da onde eu falo. Eu sou psicólogo clínico, trabalho com dependência química em torno de 20 anos, sou voluntário do Amor Exigente de Amparo, que foi fundado em 97, por aí eu comecei a ser voluntário lá em torno de 99 ou 2000, trabalhei em comunidades terapêuticas por uns 5 ou 6 anos e atualmente eu sou psicólogo e diretor de um hospital psiquiátrico de Amparo chamado Clínica Fazenda Palmeiras. É um hospital conveniado ao SUS, que atende 42 municípios da região, atende convênios e particulares também, e hoje nós estamos com 250 pacientes internados. Para vocês terem uma ideia da evolução com relação à doença que a gente vai falar hoje aqui, há 15 anos atrás, 80% dos pacientes internados num hospital psiquiátrico eram por doenças mentais e 20% por dependência química, prevalência álcool, homens de meia idade. Hoje, 55% das internações são por dependência química e 45% por doenças mentais. Isso quer dizer que as doenças mentais diminuíram? Não, quer dizer que, infelizmente, vivemos uma epidemia de dependência química, a faixa etária diminuiu demais e as internações prevalentes hoje lá são por uso de crack e um pessoal muito jovem, infelizmente, que chega numa condição muito próximo da desumanidade. E o nosso trabalho é acolher e tentar recuperar o ser humano que está ali por detrás daquela doença, no estado agudo. O que eu venho trazer para vocês é a experiência de comunidade terapêutica, hospital psiquiátrico, Amor Exigente e experiência clínica. O título da palestra é Consequências Físicas e Psicológicas, mas a gente vai utilizar esse termo técnico para apresentar para vocês. Comorbidade. Morbidade quer dizer doença, comorbidade é doença associada. Então, quando a gente fala de comorbidade da dependência química, nós estamos falando de tudo aquilo que tem de doença além da própria dependência, tá certo? E a gente vai falar do lado físico e psicológico. Essa fala minha aqui, ela gostaria de ser mais do que um monólogo, um diálogo. Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o tema, uma pergunta objetiva e direta, levantando a mãozinha sobre aquilo que a gente está falando. Tentar evitar de contar caso, porque senão a gente não vai conseguir ter o tempo de apresentar o material. São perguntas. E essas perguntas para enriquecer o conteúdo que a gente apresenta. Vocês me ajudam? Ótimo, então. Então vamos lá. Nós vamos falar sobre a epidemiologia, ou seja, como que isso se manifesta, e vamos tentar falar sobre todas essas substâncias, se der tempo.
tá? Mas as mais importantes. Bom, o que a gente tem para ver aqui? Ó? A prevalência ainda da dependência química é em 68% de álcool. O que a gente tem lá? 12% de utilização de maconha. O crack, nos últimos anos, deu uma disparada e foi para terceiro lugar. A gente tem o tabaco com uma grande diminuição na questão de dependência química. E depois a gente tem a cocaína aqui, ocupando o quinto lugar. Substâncias como solvente, tranquilizante, são outros elementos de dependência química de menor prevalência. Nessa pesquisa, não ficou significativo o número de utilização de outras drogas, que a gente chama de drogas recreativas, como as anfetaminas, que são a popular bala, e os alucinógenos, que é o LSD, popular doce, drogas recreativas. Então, a gente fez uma palestra seguindo essa ordem aqui, para poder apresentar para vocês. Beleza? Vamos falar do álcool aqui. Perguntando para você que está sentadinho aí, dentro daquilo que você conhece do senso comum, qual é o órgão do corpo humano mais afetado pelo uso do álcool? Você vai me responder prontamente, é o? Não, é o cérebro. Essa confusão é justamente o motivo da minha vinda aqui, tá certo? Normalmente, a gente tem essa ideia errônea, esse pressuposto, que quem mais sofre é o álcool. O álcool, como todo mundo sabe, é o filtro... Nossa! O fígado é o filtro de todo esse álcool que o sujeito ingere, tá certo? E ele acaba sofrendo de forma imediata a consequência. Mas vocês vão ver aqui que o principal órgão que é afetado pela utilização do álcool é o cérebro, e esse dano, esse prejuízo, ele se dá a médio e longo prazo. O que a gente tem aqui? Ó? Então vamos lá. Opa! Efeitos do álcool no organismo. Eleva o risco de derrame cerebral, pode causar demência alcoólica, doença semelhante ao Alzheimer. Os sintomas são perda de memória, diminuição progressiva da coordenação motora, alteração do humor, e é uma doença crônica e incurável. Existe uma síndrome na psiquiatria chamada síndrome de Korsakoff. O Korsakoff é uma doença que meu Deus do céu, é desencadeada pela utilização de álcool constante, e ela vai causando degeneração e mortes de partes do cérebro, morte dos neurônios. Essa degeneração é irreparável. Então, se o sujeito fizer uma tomografia computadorizada num determinado momento da vida, e depois de 10 anos de utilização do álcool, ele vai ver que ele teve perda de massa cerebral. Essa perda de massa cerebral acaba causando determinados danos. Perda da memória, capacidade do planejamento, e em casos graves, que são os casos que internam no hospital que eu trabalho, essa síndrome de Korsakoff chegou num ponto onde o sujeito está completamente demente, muito próximo do Alzheimer. E muitos não controlam nem funções fisiológicas. Tem que andar de fralda, porque infelizmente faz as suas necessidades sem um controle cerebral. Então percebam, esse tipo de coisa é muito pouco difundida. E eu faço questão para todo mundo que interna lá no hospital por utilização de álcool, para eles entenderem que não é só o fígado que fica judiado com a bebida. Especialmente o cérebro, e de uma forma irrecuperável. E aí a gente apresenta esses casos para, de alguma forma, sensibilizar a abstinência total do álcool. O álcool afeta o coração, provocando o enfraquecimento e uma atrofia do coração. Então, doenças cardíacas. Doenças pulmonares. Aumenta o risco de contrair pneumonia e tuberculose. Isso é uma realidade. Internamos moradores de rua lá no meu hospital, que são alcoolistas, e todos com uma degeneração física tão grande a ponto do enfraquecimento do sistema cardiorrespiratório, e muitos contraíram tuberculose ou acabam falecendo por pneumonia.
aquele órgão que todo mundo já conhece, ele enfraquece o fígado e acumula gordura e inchaço. Um único porre pode causar hepatite aguda, que leva à necrose das células e pode matar. Necrose das células significa a morte do tecido do fígado, gerando um tipo de deficiência que todo mundo já viu e já conhece. O sujeito fica amarelo, a barriga dele fica inchada, e esse sujeito vai ser um bom candidato a um transplante de fígado. Só que, como todo mundo já sabe, numa fila de transplante, a prioridade nunca é do alcoolista. Porque sugere-se que o alcoolista é um sujeito que, por escolha, acabou determinando esse prejuízo físico. E prevalece pessoas que têm outros tipos de doença, como hepatite viral, como degeneração crônica ou genética por outro tipo de doença que foi ocasionada. Existe transplante de físico para alcoolista? Em casos raros, dependendo da idade. Mas, na maior parte, infelizmente, eles vão para o final da fila e acabam morrendo por conta disso, tá certo? Intestino, síndrome de má absorção. Isso é muito comum. Lá no hospital a gente vê muito. A utilização contínua da bebida faz com que o organismo se enfraqueça por um todo, e o organismo, que é o órgão que... O intestino, que é o órgão que absorve as vitaminas e nutrientes, ele acaba perdendo um tanto da sua função, causando um enfraquecimento global do sujeito. Sexo, vocês já sabem disso, causa impotência nos homens e reduz a fertilidade das mulheres. Nos olhos, provoca dificuldade de adaptação à visão e diferença da luminosidade. No esôfago, causa varizes e pode causar hemorragia. Pode causar síndrome de Mallory-Weiss, que é uma rasgadura na ligação entre esôfago e estômago, que muitas vezes é fatal. Parece que não, mas a gente atende uma quantidade grande de casos onde o sujeito, por conta do alcoolismo, desenvolve dores crônicas no estômago, que normalmente geram encaminhamento para um especialista, que é o gastro, e esse gastro determina, a partir de um exame, que é a endoscopia, que esse sujeito, pela utilização do álcool, acabou desenvolvendo feridas no seu estômago, popularmente conhecidas como úlceras estomacais. Dessas úlceras não tratadas, ou tratadas à base da cachaça, acabam desenvolvendo e gerando um câncer. Então também não é incomum o sujeito morrer por problemas no estômago. Aqui, o esôfago é o caninho que leva da garganta até o estômago. Esse duto também sofre com a utilização contínua do álcool, tá certo? Pâncreas. Alcoólatras desenvolvem pancreatite crônica, que é a destruição do órgão pelo suco digestivo. É fatal e causa diabetes. Então, o alcoolismo agrava a diabetes e também pode ser fator desencadeante da diabetes. Perna, provoca enfraquecimento progressivo e atrofia da questão muscular completa. E no sangue, ele causa anemia, alteração no leucócito e plaqueta e favorece hemorragia, em alguns casos raros até leucemia. Então, dá para perceber que o álcool ele é uma bomba no organismo do sujeito. A utilização, ela acaba devagarzinho, chamamos de insidiosamente, lentamente, degenerando todos os aspectos. O álcool é uma droga de uso legalizado e de ampla aceitação social, mas esse nível de utilização acaba gerando um prejuízo completo para o corpo do sujeito. Dúvidas com relação a isso? Fala. O que determina a dependência? O que determina a dependência é simples. É quem manda em quem, tá certo? Então, vamos falar de dependência psicológica ou adicção. O termo adicção diz respeito à escravização. Escravização é a substância manda mais em mim do que eu nela. O sujeito chega no meu consultório e pergunta: doutor, eu fumo, eu sou viciado?
Aí eu pergunto para ele, se você acordar às 5 horas da manhã com vontade de fumar e no criado mudo não tiver cigarro, o que você faz? Dorme de novo ou levanta e vai na loja de conveniência comprar? Ah, eu levanto. Então você é adicto. Ele não controla a própria vontade. Agora, com relação à quantidade e utilização, o que determina a doença do alcoolismo é a frequência de utilização e a quantidade. O que é um bebedor social? O alcoolismo social, que é a utilização dessa substância, que ela é um veneno para o seu organismo, se ela acontecer de forma esporádica, ela não caracteriza o alcoolismo. O alcoólatra é o sujeito que bebe com uma frequência de 3 a 4 vezes por semana, numa quantidade que está além daquilo que o seu organismo pode metabolizar, gerando determinados sintomas que alteram o estado de consciência dele. Dá para entender isso daí? Então, eu bebo um copo de vinho todos os dias. Então saiba que isso não é saudável. Ao contrário daquilo que se fala, obriga o seu fígado, especialmente, a fazer a metabolização desse álcool, que é uma substância estranha e tóxica para o seu organismo. E o fato de você usar todo dia, você não dá um desconto, um descanso para a regeneração desse órgão. É muito importante isso. Então, assim, não faz bem beber. Para aumentar o apetite, nem afina o sangue, tudo isso é história. Não beba álcool, tá certo? Mas e o cérebro? O cérebro também. O cérebro ele é afetado independente da quantidade de uso. Esse álcool ele é metabolizado pelo organismo e ele tem um efeito no sistema nervoso. E esse efeito acumulativamente vai cobrar um preço. De acordo com a quantidade e frequência, pode ser mais longo ou menos longo. Sim, os apagões, eles são decorrentes do quê? Da utilização e do efeito no cérebro. Tinha uma pergunta lá, fala. Depende de organismo para organismo. Existem organismos mais resistentes à utilização do álcool. Vocês devem conhecer, existem pessoas que bebem uma quantidade grande por um longo período. Significa que esse organismo é mais adaptado ao álcool. Certo? Existem organismos menos adaptados ao álcool, que menor quantidade e menor frequência causa esse tipo de prejuízo, seja qual for em qualquer órgão. Pode falar. O apagão diz respeito a uma falha do processamento cerebral, como uma sequela ou consequência do uso de álcool por um longo período. Eu já vou explicar isso daí, tá certo? Mais dúvidas sobre isso? Fala. Sim. Então, daí a não utilização do álcool acaba gerando um quadro que nós chamamos de síndrome de abstinência. Essa síndrome de abstinência é a necessidade do organismo físico e do cérebro da ingestão de álcool. A síndrome de abstinência do álcool, por incrível que pareça, ela é mais dolorosa até do que a síndrome de abstinência de cocaína. Aparentemente sendo a cocaína uma droga mais poderosa. A síndrome de abstinência de álcool, ela pode gerar delírios, alucinações, uma fissura incontrolada, tremores, sensações fisiológicas, como vômito constante, e aí vai uma série de outras sensações físicas que variam de pessoa para pessoa. O tratamento no hospital psiquiátrico está baseado em uma medicação chamada benzodiazepínico, que é um remédio que alivia esses sintomas até que o organismo faça a liberação e venha se acostumar a ficar sem a utilização de álcool na quantidade que o sujeito estava acostumado. Tá certo? Tudo bem? Benzodiazepínico. É uma classe de remédios. Fala. Sim. Eu repito. Tá ótimo, então. Pessoal, uma coisa importante para eu falar para vocês. Existem 2 tipos de substância que provocam a dependência química. 2 classificações.
Prestem bem atenção nisso, que isso é bem importante. Existem drogas que são depressoras do sistema nervoso. E existem drogas que são estimulantes do sistema nervoso. Para vocês terem uma ideia, de uma forma bem simplificada. Imagine que o seu cérebro ele trabalha numa velocidade de 100. Quando você ingere uma droga depressora, o que ele faz? Ele diminui a velocidade de funcionamento do cérebro para 90, para 80, para 70, para 60, de acordo com a substância e a quantidade que você ingere. Por outro lado, existem drogas que são estimulantes do sistema nervoso. O seu cérebro funciona normalmente em 100. Quando você toma aquela droga, ele sobe para 110, 120, 130, certo? O álcool, ele é um depressor do sistema nervoso. O que significa isso? O sujeito, quando ingere álcool, ele diminui a atividade cerebral. Isso é óbvio, todo mundo sabe isso. Por isso que não pode dirigir enquanto você está sob o efeito do álcool, concordam? O álcool, como um depressor do sistema nervoso, ele também gera causas psicológicas. Como um depressor, diminuindo a atividade cerebral, o que acontece? O sujeito fica relaxado, ele esquece dos problemas, ele foge das dificuldades, e relaxado, ele se permite sentir um prazer que ele desejava, mas por conta de determinados elementos de repressão ou de censura, ficavam bloqueados. Então, é natural que a partir da utilização do álcool, o sujeito se solte mais. Por isso que o álcool, inicialmente, oferece um prazer e um alívio. Deu para entender isso? Por outro lado, existem outras drogas que são os estimulantes. A cocaína, por exemplo, é uma droga estimulante do sistema nervoso. Ela acelera o cérebro. Tudo bem? Existem pessoas, uma boa parte de adictos, dependentes químicos, que se utilizam da alternância dessas substâncias. Então, o que o sujeito faz? Ele sai numa balada, numa festa, e ele bebe. Quando ele fica bem bêbado, ele vai no banheiro e cheira um pino de cocaína. Aí ele fica bem acelerado. Estando bem acelerado, ele sente desejo e vontade de beber de novo. Aí ele toma mais álcool, que é um depressor. Aí, quando ele está bem bêbado novamente, ele vai lá e cheira mais um pouco de cocaína. Imagina o bem que não faz para a cabeça da pessoa, tá certo? Imagina como que o cérebro, como um órgão fisiológico, responde a essas substâncias, fazendo ele subir e descer. Eu só adiantei um pouquinho a conversa. Quem fez uma pergunta aí? Levantou a mãozinha? Ninguém? Fala. Pode falar. Quem tem pergunta? Ah, já fez. Então tá bom. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre as consequências psicológicas da questão do álcool. O álcool é ingerido por quê? Por prazer ou para aliviar a dor. Concordam comigo ou não? O que você tem aí? O sujeito, diante de uma dificuldade, de uma angústia, diante de uma vida onde determinados elementos estão pesados para ele, de acordo com os recursos psicoemocionais que ele tem, ele pode recorrer ao álcool como uma forma de aliviar as tensões. Não é incomum você ver homens de meia idade saindo do trabalho cansados, passando no bar e tomando a sua bebida antes de ir para casa, não é isso? Só que isso que servia inicialmente para aliviar a tensão e a dor, acaba gerando o adoecimento, que é a dependência química, a adicção, obrigando o sujeito a beber sempre em maior quantidade, em maior frequência, até o dia que ele acorda, tremendo, e precisa passar no bar e beber antes de ir para trabalhar. Até que chega um ponto onde o cara está bebendo tanto que ele não vai trabalhar na segunda. Aí chega um ponto que ele não vai trabalhar em nenhum dia. Aí é o ponto que o meu hospital abre a porta para internar esse sujeito no estado agudo do alcoolismo e, através de um tratamento especializado, deixar ele longe da substância e propor, depois da desinternação, a continuidade do tratamento fora. Então, aquilo que inicialmente é pelo prazer ou para aliviar a dor, acaba se transformando no inferno da vida do sujeito e, especialmente, da família. Quem sofre mais com o álcool
não é o alcoólatra, é quem está perto do alcoólatra. Isso vocês devem concordar comigo, tá certo? Que mais que a gente percebe como consequência psicoemocional do uso do álcool? A ausência de um sentido e um propósito. Prestem bem atenção nisso. Na vida é necessário uma quantidade de angústia. Na vida é necessário uma quantidade de angústia. A angústia, ela é motivadora de mudança, de evolução. Se de repente eu não estou feliz com a minha... Se de repente eu não estou feliz com a minha vida familiar, a angústia é motivadora de eu tomar uma atitude. Tentar buscar uma ajuda, um aconselhamento, tentar buscar um entendimento. Se eu não estou satisfeito com a minha vida profissional, com o salário, com a função que eu exerço, com o reconhecimento, é a angústia que faz eu querer mais. Buscar um outro trabalho, buscar uma promoção, buscar uma escolaridade. Imagina uma pessoa que toda vez que tem uma angústia, que poderia ser um combustível, a mola de motivação para o sujeito evoluir, melhorar, sair de uma condição ruim, se essa angústia fosse aliviada com um analgésico que é o álcool, o que vocês acham que acontece para a pessoa? Ela estagna. Ela fica parada no lugar. Então, essa angústia que é necessária para a nossa melhoria, para a nossa evolução, quando ela é diminuída, atenuada, aplacada, anestesiada com álcool, ela vai fazendo com que a vida da pessoa fique parada, estacionada num nível de infelicidade, de insatisfação, tirando completamente o sentido de vida da pessoa. Então, de repente, eu não sou muito satisfeito em casa, porque eu fui direcionar a minha vida mais para o trabalho, para sustentar a família, a minha esposa mais para criar os filhos. Então, a gente vive como amigos ali dentro de casa, bem distanciado. No meu trabalho, já faz 18 anos que eu faço a mesma coisa, e ganho pouco com isso, e não sou reconhecido. Eu não tenho outro tipo de gosto. E aí, de repente, o sentido da minha vida passa a ser beber. Dá para entender isso? Então, a bebida ela entra como um atenuador, um analgésico, uma anestesia ao desconforto natural e necessário que todo mundo deveria sentir para querer sempre ter uma vida melhor, para querer sempre evoluir, para querer sempre buscar um sentido maior. A minha vida está pobre, a minha vida está vazia. Então o que eu vou fazer? Eu vou frequentar um determinado grupo religioso e vou me candidatar como um voluntário para arrecadar alimentos, para montar uma cesta básica, para entregar sopa, para ajudar o pessoal no albergue da minha cidade, para participar do Amor Exigente. Isso tudo ilumina a minha vida e dá um sentido. Mas imagine que no lugar disso, eu coloco a bebida para atenuar e ficar suave. E aí eu fico acomodado, fico com preguiça e passo a viver me relacionando com a substância. Essa substância que é o álcool, ela destrói a autoestima e a autoimagem. A partir do momento que eu vejo que a minha vida está ruim e que eu sou escravo não só do álcool, como de qualquer outra substância, eu começo a me enxergar cada vez menor. Eu começo a entender e achar que a minha vida não vale a pena. Eu esqueço que eu sou um filho de Deus e que eu tenho um potencial ilimitado, já hoje dentro de mim, de ter uma vida feliz e abundante naquilo que eu me propuser a fazer. E aí, esquecendo disso, a minha vida passa a ser repetir todos os dias a mesma coisa e ficar o máximo de tempo sob efeito do álcool, ficando bêbado. Percebem? É isso que a gente tenta esclarecer para as pessoas, trabalhar essa questão. Eu me enxergo cada vez menos e eu gosto de mim cada vez menos. Então não é incomum no alcoolista, tanto o homem quanto a mulher, diminuir cada vez mais a sua autoimagem, se achando menos, e quanto mais eu me acho menos, menos eu me trato bem. O que é autoestima? Autoestima não é só se respeitar e se admirar. Autoestima é se tratar bem. E quando eu ingiro uma quantidade de veneno todos os dias, que é o álcool, eu não estou me tratando com amor e com carinho. Percebam? Então, isso é algo muito importante. Outra coisa,
A bebida causa o isolamento. Viver com gente dá trabalho e cansa. Não é assim? É fácil viver com os outros? Não. Não é fácil aguentar a mulher, ou a mulher não é fácil aguentar o marido, não é fácil aguentar os filhos, muito mais difícil aguentar a sogra. Então a vida não é fácil. E aí, de repente, o que acontece? Eu começo a me relacionar com uma coisa que me traz alívio e prazer, que é o álcool. E quanto mais eu me relaciono com a substância, que é o álcool, que me dá alívio e prazer, mais eu vou me afastando das outras pessoas. Porque conviver com o outro é difícil. É difícil, mas é recompensador. É difícil, mas é necessário. Porque somos seres humanos e essencialmente temos as nossas carências. Então, por mais difícil que seja conviver com outro ser humano, é necessário, porque todo ser humano precisa tanto de afeto quanto uma plantinha precisa de água. O ser humano sem afeto e sem relacionamento, ele murcha, deprime e morre. Morre. E o álcool, as drogas em geral, elas acabam tendo como consequência psicológica esse isolamento. Em vez de eu ligar para alguém, ir na casa para alguém, aturar o outro nas dificuldades dele, me adaptar a isso, me tornando uma pessoa melhor. Poxa, já que a minha sogra é difícil de lidar, essa dificuldade que tem vai exercitar a minha paciência, a minha compreensão, a minha caridade. Vocês percebam? Então, assim, quanto mais difícil, melhor para mim, porque isso me faz evoluir como ser humano e pessoa. Mas quando o sujeito cai na dependência química, ele vai se afastando desses relacionamentos e passa a se relacionar exclusivamente com a substância, que para me relacionar com ela é fácil. Para me relacionar com a minha família, eu preciso engolir um monte de sapo. Para me relacionar com a cachaça, o que eu preciso? R$3,50, que é um gorotinho sabores lá, que vende no supermercado, não é assim? Oi? Existe sempre. O ser humano é portador da dependência química, ele convive frequentemente com culpa, principalmente, que é um sentimento destrutivo, em alguns momentos com arrependimento, que é um sentimento construtivo, tá certo? Só que quando ele está com esse desconforto, em vez de enfrentar esse desconforto, o que ele faz? Toma uma cachaça. Então vocês percebem que a cachaça é uma bruta de uma amiga do sujeito? Só que é uma amigona que vai colocando ele cada vez num buraco maior. Essa palestra falou 5 minutinhos sobre as consequências físicas. O sujeito que bebe tem uma grande tendência de morrer de bebida, certo? Ou de ficar sequelado. Beleza. Mas olha essas consequências psicológicas aqui. O que é isso daqui, pessoal? É a morte da alma. É a morte da alma do sujeito. É a morte da possibilidade de felicidade, de evolução, de melhoria. Então isso daqui tem um peso muito maior. Fala. Sim, algumas pessoas, a pergunta dela é, se beber socialmente é possível a partir do quê? É possível a partir de 2 elementos. O primeiro é uma constituição física, biológica, genética, onde o álcool não dispara a doença da dependência química, que é a adicção, a escravização da substância. Algumas pessoas, elas são mais suscetíveis a, bebendo o primeiro gole, não conseguir parar nunca mais. Outras pessoas têm o azar de não ter isso. E aí elas podem beber socialmente. Eu defendo a ideia que a gente não precisa de álcool para viver a nossa vida. A gente não precisa de álcool para ser feliz. Eu não preciso de álcool para relaxar. Eu não preciso de álcool para ficar alegre. Eu não preciso de álcool para conversar com os outros. Eu preciso entender que quem determina é a minha vontade, o meu livre-arbítrio, e me esforçar um pouquinho. E quando eu me esforço, eu melhoro como ser humano. Quando eu uso um aditivo, uma substância para fazer isso, eu pioro
eu diminuo a minha capacidade, a minha autoestima, a minha autoimagem e acho que eu preciso de algo. Mas, na verdade, eu só preciso de uma coisa: vontade, determinação, motivação, livre-arbítrio. É a essência da alma humana. Deu para entender? O que você falou? Não, eu só brinquei com a ideia do gorotinho. A molecada vai no supermercado e compra um troço que chama Gorote Sabores. É um negocinho assim que é cachaça vagabunda com que suco. E sai bebendo aquilo. Lógico que influencia, qualquer bebida faz mal. A cerveja faz mal, faz. Pinga faz mal, faz. Tudo que é álcool faz mal. Vamos lá, pessoal. Escravização e perda de um princípio de vontade. Pessoal, vamos voltar aqui de novo. Existe... Para acabar? Poxa vida, não consegui falar de nada, então. A essência de um ser humano, ele está baseada naquilo que a gente entende como a alma dele. O que é a alma do ser humano? A alma do ser humano é um princípio de escolha, de vontade, de livre-arbítrio, tá certo? Essa alma humana, ela está acima de tudo. Imagina que a sua alma, esse princípio de vontade, ela manda na sua mente. E ela manda também no seu corpo. A falta de compreensão de que a força de um ser humano está nesse princípio interior, essa centelha de Deus, que tem um poder ilimitado, é capaz de modificar a forma como a cabeça pensa e como o corpo reage e precisa de substâncias como álcool. Vocês estão entendendo? Quando o sujeito se conecta com a sua alma, ele se apropria dessa força e ele consegue ter uma ação efetiva no sentido de mudar os seus hábitos, de procurar um tratamento, de ir atrás de alguma coisa que o liberte disso que está fazendo mal para ele. A escravização e perda do princípio de vontade é o não reconhecimento desse poder interior. É o distanciamento da própria alma, desse princípio de espiritualidade. E esse enfraquecimento é totalmente favorável à substância que vai querer puxar o cara de novo para o uso e manter ele escravo. Esse é o sentido, isso caracteriza a morte da alma. Para vocês terem uma ideia, a terapêutica que a gente utiliza em todos os lugares que a gente atua é uma. Existe uma coisa na filosofia que se chama princípio da polaridade, onde tudo na vida tem sempre o positivo e o negativo, a luz e a sombra, a alegria e a tristeza. E aí o que a gente tem lá nesse princípio de polaridade? Eu tenho a doença de um lado e eu tenho a saúde do outro. Como que eu trato um paciente? Eu fico brigando com a doença? Adianta eu tirar esse cara de perto da bebida? Adianta relativamente. A bebida é a causa do problema dessa pessoa. A abordagem que nós temos terapêutica é uma abordagem mais profunda e mais intensa. Entendendo que a dependência química, seja por álcool ou por drogas, ela nasce de uma deficiência da alma humana. E quando a gente fortalece a alma do sujeito, fazendo essa pessoa se reconhecer um filho de Deus, se amar na sua essência, reconhecer o seu potencial, a gente investe nessa força interior. E quanto mais eu invisto na saúde, mais a saúde cresce. Quanto mais a saúde cresce, menos espaço tem para a doença tomar conta da vida do sujeito. Então não adianta eu tirar o sujeito de perto da maconha, tirar o sujeito de perto do álcool, tirar o sujeito de perto da cocaína, se eu não promover uma verdadeira mudança ou revolução na forma que essa pessoa enxerga e lida com a própria vida. O nosso trabalho é resgatar a alma da pessoa, é resgatar um princípio de vontade de viver, um princípio de amor a ele em primeiro lugar e depois a vida. E na medida que você consegue, você começa a acender uma luzinha no brilho do olho dessa pessoa, aonde ele começa a ter vontade. A base do tratamento no hospital psiquiátrico que eu trabalho é muito simples. A gente está calcado em alguns elementos. O primeiro, lá ele recebe apoio psiquiátrico com remédio, porque no início do tratamento ele precisa de uma medicação para controlar o seu físico.
Ele recebe um apoio psicológico para trabalhar suas emoções. Tudo aquilo que ele guarda dentro de si, que atrapalha ele de enxergar a vida como uma bênção de Deus e ter felicidade por estar vivo. A gente trabalha grupos de 12 passos, grupos de dependência química, para esclarecer o sujeito quanto à sua doença, afirmando para ele uma verdade que eu quero que vocês guardem. Você não tem culpa de ser doente, mas você é responsável por se tratar e ter saúde. Você é responsável pela sua saúde, não culpado pela sua doença. Então não adianta alimentar um sentimento negativo. Alimente um sentimento positivo de responsabilização pela sua própria felicidade e se empenhe no tratamento. Que mais que a gente tem no hospital? Espiritualidade. Independente da religião, promover um contato desse sujeito com a essência que vai permitir ele ter força para poder buscar recursos fora, para poder lutar contra a doença dele, seja contra o álcool, contra qualquer tipo de droga. E por último, uma vida controlada. Eu queria que vocês entendessem que a dependência química é a doença do descontrole. E uma das coisas mais importantes do tratamento do hospital que eu trabalho é o seguinte: o sujeito acorda às 7 horas da manhã, ele toma café, 7h30 ele vai fazer uma caminhada, 8h30 ele tem oficina de terapia ocupacional, às 11 horas ele almoça, ele descansa um pouquinho, à tarde ele tem atividade física, tem grupo terapêutico, depois disso tem um café da tarde, aí ele tem um período de descanso, depois mais grupo, aí depois tem a janta, descansa um pouco de televisão e dorme à noite, para acordar no dia seguinte. Essa vida é uma vida que a gente chama de vida disciplinada, organizada com saúde. Eu estou acordado durante o dia, ocupando saudavelmente as minhas horas. E estou dormindo durante a noite para recuperar o meu organismo do desgaste do dia. E eu interno o sujeito que estava usando crack embaixo da ponte, lá em Amparo, comendo marmita azeda, juntando moeda de 50 centavos para comprar pedra, e parece um zumbi quando ele entra no hospital. Depois de 15 dias dessa vida organizada, ele já voltou a ter brilho nos olhos, está mais gordinho, está falando coisa com coisa. Esse é o tratamento. Quando você investe em saúde, em vida equilibrada, em sentido, em propósito, em espiritualidade, o sujeito cresce e a doença diminui. O grande erro de muita gente é: eu quero que o meu filho pare de usar droga. Só que a vida dele continua caótica, uma bagunça, sem sentido, sem propósito, sem disciplina, sem regularidade, especialmente sem limite. Pessoal, não tem cabimento isso. Eu estou tratando o efeito, não estou tratando a causa. Enquanto eu não tratar a causa, não vai ter um resultado efetivo na minha vida. Então está na hora de entender que dependência química envolve uma reforma de vida. E dá para reformar a vida do dependente químico sem reformar a vida da família, que foi ela que estragou essa rotina da pessoa? Não dá. Então, quem está sentado aqui hoje tem que entender. Essa família, ela tem responsabilidade de gerar uma estrutura de disciplina, de regularidade, de respeito, de compromisso com a saúde, a ponto do ambiente que o adicto está vivendo seja favorável à sua melhora, para que através do exemplo, não da codependência, ele vá melhorar. Dá para entender isso? Fala, querido. Sobre a predisposição, eu queria entender porque tem pessoas que saem mais fácil Sim. e outras mais difíceis. Então, o que você me fala aí sobre a predisposição? A predisposição está baseada em... Ela perguntou sobre a predisposição em entrar e sair, ou se tratar e melhorar. Ou usar pouco ou usar muito, não importa. Predisposição, elemento genético. Meu pai era dependente químico, meu avô, minha mãe, e aí geneticamente eu tenho uma tendência a experimentar uma determinada substância e rapidamente me ver escravo dela. Predisposição física. Agora tem uma outra predisposição, prestem atenção nisso. Eu cresci vendo o meu pai, toda vez que tinha um problema, em vez de enfrentar esse problema, ele ia para o bar tomar umas pingas. Isso é predisposição? É.
através da observação. Quando eu cresci e fiquei adulto, o que eu tinha? Eu tinha no meu cérebro esse exemplo. E aí, diante de uma dificuldade, em vez de eu enfrentar, tentar tirar recursos dentro de mim, enfrentar e com essa dificuldade me tornar um sujeito mais forte, mais capaz, eu fugia para a bebida. Então, a predisposição, ela pode ser física, genética, por herança, biológica. Ou ela pode ser por observação, educação e um aprendizado. Deu para entender isso? Ou pelas duas juntas, tá certo? Que normalmente é. E aí, tem tratamento? Lógico, tudo tem tratamento. Só que a base do tratamento, pessoal, entendam isso. A base do tratamento é a reforma da vida do sujeito. E a reforma da vida do sujeito passa por onde? Passa por um entendimento que ele não é culpado da doença, mas é responsável de começar a operar atitudes que venham a promover um autocuidado e a saúde. Quanto mais a saúde aumenta, menos espaço para a doença. Ficou claro esse conceito? Isso é o mais importante que eu tenho para falar para vocês. Fala. Vai procurar ajuda de profissionais ou pessoas que possam, de alguma forma, estabelecer uma referência, ou que a gente chama de modelagem. Alguém para quem eu possa copiar e me desenvolver com saúde. A figura do padrinho do Alcoólicos Anônimos ou do Narcóticos Anônimos passa a ser a referência que o sujeito não tinha em casa, tá certo? Ele tem como finalidade isso também. Mais alguma dúvida? Pergunta, fala. Não entendi. A abstinência? Depende de pessoa para pessoa. Quantidade, intensidade e organismo. Fala. Pode falar. Senhor, me dê serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar. Coragem para mudar o que eu posso. Eu não posso fazer com que o meu filho não esteja recebendo propagandas ou convite dos amigos da rua com relação ao uso de tabaco, de álcool ou de outras drogas. Eu posso dar educação e exemplo, principalmente dentro de casa, para que quando ele sair lá fora, ele tenha uma coisa que se chama juízo ou senso crítico, para poder filtrar aquilo que é bom e o que ele não é. Diante daquilo que eu não posso mudar, eu aceito. Diante do que eu posso mudar, eu faço. Então, mas o que é mais importante? Falar? Não. Exemplo. O pai fala que a bebida é ruim, bebida é ruim, bebida é ruim, mas não tem uma festa de aniversário que não tenha cerveja para os convidados. Realmente, um sujeito que incorporou os princípios de amor exigente, no final do ano, ele não dá de presente uísque para os outros. Vocês percebem? É uma questão de princípio. Princípio, coerência. Exemplo é isso. E se por um acaso, já aconteceu comigo, o sujeito me dá de presente, muito obrigado. Infelizmente, eu não vou aceitar o seu presente. Mas por quê? Porque é um princípio meu. Ah, mas o que você vai fazer? O máximo eu vou jogar fora. Porque eu não vou dar para uma outra pessoa uma coisa que vai levar ele à ruína. Porque todo dia eu trabalho com gente que estraga a vida dele e a vida de todo mundo que está fora por conta da questão da bebida. Fala, encerramos. Sim. Eu vou repetir, pode deixar. Pode falar. Tá. No caso da comorbidade ou de uma doença associada à dependência química, é muito comum.
a pessoa já ter cirrose e continuar bebendo, ou ter diabetes e continuar bebendo, tá certo? É necessário um tratamento, independente da medicação, existe toda uma condução terapêutica para poder conciliar os dois tratamentos. A ideia é o seguinte, nada é desculpa para não tratar e não melhorar. Existe uma frase que eu gostaria que ficasse para vocês. Quem quer faz, quem não quer arruma desculpa. E a desculpa mais esfarrapada do mundo serve. Então, sempre vai ter uma desculpa para não fazer o que tem que fazer. Ah, mas é por causa disso, por causa daquilo outro. Não tem por causa, tem fazer. Então, eu quero um resultado, eu tenho que ter uma atitude. Sem atitude não tem mudança. Então, é o tipo de coisa que é muito difícil e não tem solução se eu não tiver uma atitude. Essa atitude é tirar o cara de perto da substância? Também, mas não só isso. Não adianta eu pegar o alcoólatra e tirar toda a bebida do mundo, porque o álcool é só o efeito de um problema mais profundo. Nós temos que trabalhar o sentido da vida do sujeito, melhorar a qualidade de vida, desenvolver a autoestima, desenvolver o senso pela saúde. Na hora que você faz isso, ele sozinho para de beber. Dá para entender isso? Trabalhou a causa, o efeito desaparece. Trabalhou o efeito, você vai ficar brigando com o efeito indeterminadamente. Certo? É isso. Pessoal, tinha muito mais coisa para falar. Numa outra oportunidade, a gente pode voltar aqui e fazer a complementaridade. Fala. E nós estamos observando que a bebida é uma coisa quase que masculina. E hoje nós estamos percebendo que a menina, a mulher, está muito inserida nessa. E dizem que o tratamento para a mulher é mais difícil. Por favor, A Maria, vai ter que terminar, tá? A Maria, ela falou uma coisa extremamente importante. Nós estamos aumentando muito o número de internações de mulheres. O alcoolismo e a dependência química na mulher, ele existia de forma equilibrada ao do homem, só que ele não aparecia porque normalmente era doméstico. Então, como é que era isso? Embaixo da pia tinha uma garrafa de cachaça, uma garrafa de vodka, sempre tinha um fardinho de cerveja em algum lugar, onde a mulher se embriagava, bebia, sem ninguém ficar sabendo, tá certo? Porque não era fora no boteco. Esse tipo de coisa hoje está cada vez mais frequente, em maior intensidade e mais ostensivo. A partir do momento que existe uma visibilidade maior, hoje já é muito mais permitido as mulheres irem no bar, irem na balada e dar PT. Hoje a quantidade de meninas dando vexame à noite é maior do que de meninos, tá certo? É mais difícil tratar a mulher do que do homem? Em princípio, não. Mas existem determinadas características femininas que dizem respeito a questões fisiológicas, hormonais e também questões relacionadas à sensibilidade do gênero feminino que tornam o tratamento da dependência química feminina um objeto um pouco mais complexo do que o masculino. De uma forma não sexista nem generalista. As mulheres são mais sofisticadas do que os homens. Então, dá um pouquinho mais de trabalho a paciente dependente química alcoolista ou dependente química do que o homem, que são mais simples no sentido de desenvolver um tratamento e ter uma coerência. Isso é um elogio, não é uma crítica, tá? É a sensibilidade de vocês que serve tanto para o bem quanto serve para o mal. Deu para entender isso? É verdade, tô sendo sincero, que é isso que a gente está vendo, tá? Pessoal, obrigado, viu? E desculpe alguma coisa. Contato dele, Vocês viram que a gente não faz propaganda enganosa, né? É bom ou não é? Ficaríamos aqui com certeza horas e horas ouvindo, né? Peraí, agora... Então, mas a gente tem que respeitar o tempo que foi concedido, né? A gente vai chamar o nosso presidente Miguel Tortorelli para entregar uma lembrancinha para o Maurício.